Pessoal, como todos já devem saber, ontem a gente se reuniu na secretaria, o Coronel Restivo gentilmente nos recebeu lá, recebeu o Fórum Penitenciário, eu pelo Sindasp, Fábio Jabá pelo Cifuspesp, o Gilson infelizmente não pôde estar presente pelo Sindicop, mas a gente teve a oportunidade de poder ter um diálogo mais ampliado, cobrar, né, do secretário algumas atitudes e a gente já teve uma sinalização, né, de algumas coisas que a gente apresentou para ele. O exemplo disso é hoje já a publicação do decreto onde autoriza a contratação dos 1.034 ASPs, né? Era um anseio aí dos concursados e isso já foi publicado hoje, né? Além disso, a gente pôde falar sobre algumas situações, algumas pautas aí que eu queria falar com vocês, tá? Apresentar para vocês aí. Na questão de segurança, né, principalmente aí para os colegas aí EVPs, foi adquirido 3 armamentos, né, que de início eles são equipamentos antidrones, tá? Para aprimorar a segurança das unidades prisionais. Eles vão ser distribuídos aí, eles são móveis, então no momento aí eles talvez sejam compartilhados entre as unidades até as próximas aquisições. Os colegas da EVP já estão sendo treinados, é isso que foi informado para a gente, né? Então a gente já vai ter mais uma arma aí para poder combater drone, né? Galha 1, Galha 2, né? Ainda não tem, não vai ser inaugurado ainda porque está naquele processo de PPP, então ainda vai ter que aguardar esse processo para poder dar uma definição às unidades, tá? São Vicente está definido, a gente cobrou isso, né? Mas o que foi posto para a gente é que a secretaria ela trabalha com demanda, né? A gente sabe que tinha muita gente na fila para ir para lá, né? Só que a demanda hoje por CPP masculino é muito maior do que as vagas para feminino, foi o que nos foi apresentado. Então foi definido que lá ficaria, seria apenas CPP, não vai ser, não vai retornar como penitenciária feminina, tá? A contratação dos 1.034 foi cumprida, né? A reforma do Butantã vai ser realizada e eles estão analisando o manejo dos colegas que estão lá, das colegas que estão lá, né? Talvez para alguma unidade, eles estão planejando isso ainda para verificar a melhor forma, se vão continuar lá, se vai ser remanejado até ao término da reforma, tá? O grupo, os GTs, os grupos de trabalhos da Polícia Penal e de uniformes vai retornar, né? Não foi colocado uma data para a gente, mas a gente acredita que muito em breve nós vamos retornar aos trabalhos com relação aos uniformes e ao grupo da Polícia Penal. Apesar de paralelamente já estar correndo as duas PECs, a PEC 1 e a PEC 4, lá na Assembleia Legislativa, e o que eu acredito que muito em breve já esteja para votação, talvez aí essa semana ou a outra, tá bom? A gente pediu uma atenção maior também com relação à questão da saúde do policial penal e dos servidores da secretaria, né? Principalmente eu cobrei a prevenção, né? Porque a gente precisa ter a prevenção. Muitos colegas têm alguns problemas, né, principalmente psiquiátricos, e de repente demoram a procurar ajuda. Então, se a gente puder trabalhar na prevenção, a gente consegue diminuir os casos, né? Então, foi proposto isso para eles lá, para poder analisar e verificar uma possibilidade dessa prevenção mais efetiva, né? E um cuidado maior conosco, tá? Autorização
do retorno da utilização da licença prêmio. Então vai voltar a poder utilizar a licença prêmio quem tinha para poder gozar dela, tá? Que mais? Também eu queria comentar uma coisa um pouco chata, né? Até um pouco lamentável, mas é assim, a gente trabalha muito sério, né? O trabalho, de repente, para alguns colegas que não conhecem, que não sabem, o nosso trabalho é sério. Pode não parecer, porque às vezes vocês só veem os vídeos, mas por trás dos vídeos, às vezes a gente não grava, fica um pouco afastado, a gente está trabalhando na Lesp, está conversando, está procurando colegas, está atendendo colegas, então o trabalho sindical ele não para, né? E lamentavelmente a gente tem algumas outras instituições, alguns outros sindicatos que infelizmente não trabalham, não coadunam com isso, né? Eu lamento, fiquei sabendo aí da situação do ataque ao Jabá, né, que é do Cifuspesp, pelo Sindesp. Eu lamento, né, que chegue a esse ponto de atacar um problema de saúde dele. Isso é uma coisa, para mim, ao meu ver, baixa, não se faz, não se usa de um problema para atacar uma pessoa. Eu penso que se você tem argumentos para querer rebater aquilo que é colocado, você apresenta esses argumentos, né? E não atacar a pessoa em si, porque eu acho que isso é lamentável, tá bom? Então eu queria expor isso daqui. Eu estou falando por mim, eu não falo agora pelo sindicato, né? A minha solidariedade ao Jabá, porque eu também me coloco no lugar dele, tá bom? E é isso, pessoal. Acreditem no nosso trabalho, de repente demora, porque a gente, aquilo que eu sempre falo, envolve política, envolve político, e a gente sabe que isso não é fácil. Talvez alguns não conheçam o meio político, mas como a gente não tem nenhum representante na Lesp, a gente precisa ficar pedindo favor. Obviamente, os deputados que foram eleitos por outras categorias, eles vão defender primeiro a categoria deles, né? A gente tem muito a agradecer a alguns deputados que trabalham por nós, né? Mas, obviamente, primeiro eles vão defender a categoria deles, eles vão buscar o interesse da categoria deles, e as eleições estão aí. Eu queria conclamar vocês, né? Convidar vocês a discutir isso nas unidades, né? Talvez, obviamente, vão vir candidatos, né, do nosso meio, e comecem a discutir isso. Não falta muito tempo para isso. Então comecem a discutir, parem para analisar colegas nossos para considerar como uma opção de voto, tá? Eu não estou falando aqui de A, B ou C, mas eu estou convidando vocês a parar para discutir isso, né? Na possibilidade e no dever que a gente tem de colocar alguém lá para que a gente possa cobrar, porque o acesso vai ser muito mais fácil, a gente sabe que é do sistema, sabe pelo que passa, e aí vai ficar muito mais fácil de a gente poder cobrar, tá bom? E eu acredito que independente de quem quer que seja que a gente vai torcer para que chegue lá, que vai estar com as portas abertas para nos receber, para enviar projetos e para poder trabalhar por todos, tá bom? Então, pessoal, vamos pensar nisso daí, tá? Tendo novidades, a gente volta, e eu espero que agora com esse canal aberto com o secretário, a gente consiga ter mais diálogo e também poder analisar essas questões, né, pedidos, e a gente sabe que questão salarial é algo importante, só que não depende da secretaria, isso depende do governo. A gente está tentando buscar uma reunião com o governo, com a Casa Civil, para que a gente tente alguma coisa, tá? Mas está difícil, o governo lamentavelmente não nos atende e não depende da SAP, tá? Naquilo que depende da SAP, a pauta está sendo cumprida dentro dos requisitos aí. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas o nosso trabalho não para, a gente não desiste, né?
e vamos seguindo em frente. Quem tiver, né, qualquer reclamação ou algum tipo de projeto, alguma coisa para a gente poder apresentar, né, alguma deficiência no sistema, que a gente sabe que são várias, mas aquelas que a gente talvez desconheça, manda para a gente, me procura, né, que a gente procura o Renato aqui pelo Sindasp, e a gente vai tentar da melhor forma possível trabalhar em cima disso e apresentar para o secretário, tá bom? Grande abraço, muito obrigado.